Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz para você, muita saúde, alegria, vitória, ânimo, força! É isso aí, minha gente! O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, seus negócios, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edson Nogueira, estamos aqui todas as semanas neste horário, trazendo fé, esperança, inspirando você através dos princípios da palavra de Deus, através da nossa reflexão que eu denomino as pérolas de sabedoria. E estamos na série Atos, é isso mesmo, a série Atos, e hoje é o capítulo 5, já eu entro nessa reflexão, fica até o final e no final eu quero orar por você e com você. Mas antes, convidar você com a sua família para estar com a gente neste final de semana, nesse domingo agora, às 9h30 da manhã. Vamos estar nesse endereço em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Seja bem-vindo à Entrada Franca. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e lá tem essas informações também. E vem com a gente para esse momento profético e vem com a gente também para o presencial aos domingos às 9h30 da manhã. Deus te abençoe, Deus te ilumine, e vamos então aqui com Atos capítulo 5. Lembrando que o conselho que eu tenho dado aqui, a instrução que eu tenho dado, é que você se interesse em ler a Bíblia e leia o capítulo 5 na íntegra, porque aqui nós trazemos uma reflexão, tirando alguns textos do capítulo todo, tá certo? Mas se você ler a história de Atos, você vai crescer muito e você vai andar debaixo da unção do Espírito Santo. Tá bom, gente querida? E o tema de hoje é o seguinte: vivendo na verdade e no poder do Espírito. Vivendo na verdade e no poder do Espírito. O objetivo dessa palavra é levar você a compreender que Deus deseja uma vida cristã marcada por verdade, santidade, ousadia e fidelidade, mesmo em meio às lutas. Quero repetir essa introdução. O objetivo é você compreender que Deus deseja uma vida cristã marcada por verdade, santidade, ousadia e fidelidade, mesmo em meio às lutas. Primeira coisa, a santidade na presença de Deus. Atos capítulo 5, do 1 ao 11, fala da história de um casal chamado Ananias e Safira. E aqui a gente aprende algumas coisas. Ananias e Safira, eles quiseram parecer espirituais, mas não foram sinceros. Mentiram aos homens e ao Espírito Santo. Deus mostra que leva a verdade a sério. Vamos fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, Deus não busca aparência, mas coração sincero. Segundo, não podemos viver uma fé de fachada. Muitas pessoas, infelizmente, eles usam uma fé de fachada. Deus não quer isso, não. Terceira coisa, santidade, gente, não é perfeição, é transparência diante de Deus. Mais vale uma vida simples e verdadeira do que uma vida bonita e falsa, ok? Segunda coisa, o poder que acompanha um povo cheio do Espírito Santo. Em Atos 5, do 12 ao 16, existe aqui alguns ensinamentos. Muitos sinais e milagres aconteciam. A presença de Deus era visível naquele povo. As pessoas
eram curadas, eram libertas. Então nós vemos o quê? Quando há santidade, há poder. Quando há unidade, há manifestação. Deus quer usar o seu povo, a sua igreja, hoje também. Porque uma igreja viva atrai pessoas feridas para serem restauradas. E eu creio que neste momento, você que me ouve, alguns podem estar em casa, na sua casa, outros na sua loja, no seu trabalho, enfim, dependendo do horário que você está me ouvindo, né? Então você pode estar, de repente, quando eu falo horário, porque nós ministramos essa palavra, geralmente para várias emissoras de rádio, para de manhã, mas às vezes também é colocado em outros horários, também de madrugada, outros vão ouvir isso aqui pelo canal do YouTube, pelo Spotify, ou seja, então essa mensagem ela pode ser ouvida em qualquer horário do dia e da noite, além de manhã pelas rádios também. Então, espero que você seja edificado com essas instruções espirituais, lembrando que o conselho que eu tenho dado, e estou repetindo aqui, que você leia o capítulo 5 de Atos inteiro. Capítulo 5, ele tem aqui 42 versículos. Leia com calma, leia com paciência, porque aqui a gente está querendo que apenas ativar a sua fé que você já tem, para que você seja impactado com essas pérolas de sabedoria, para ter uma vida realmente debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Outra coisa importante que nós vemos aqui, que oposição não impede o propósito de Deus. Aprendemos o seguinte, aqui em Atos 5, do verso 17 ao 26, você vai ver que os apóstolos foram presos, mas um anjo os libertou e voltaram a pregar. O que a gente aprende com isso, minha gente? Trazendo para a nossa vida, nosso dia a dia. O inimigo tenta parar quem está fazendo a obra. O inimigo tenta quem está sendo produtivo. Mas Deus sempre abre portas. Deus sempre abre portas. Se Deus mandou, Ele sustenta. Então, portas fechadas por homens são abertas por Deus. E às vezes acontece de homens, seres humanos, tentar fechar portas para gente, para você, mas Deus abre. Quando Deus tem um propósito aí na sua vida, Deus tem algo para você, então se Deus te chamou, Deus te enviou, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele é poderoso, Deus é poderoso. Certa ocasião, Jesus enviou um grupo de homens para levar a palavra, para curar os enfermos. Quando eles chegam, Jesus pergunta: quando eu os enviei para realizar a minha obra, porventura faltou alguma coisa para vocês? Ele perguntou: faltou alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. Então, quando a gente obedece a ordem de Deus, quando a gente cumpre a missão que Deus nos deu, Ele vai suprir tudo. Ele vai suprir tudo, tudo, tudo. Com certeza. Então creia nessa palavra. Eu não sei qual é a área em que você atua. Eu não sei qual é o teu negócio. Eu só sei que Deus está falando neste momento com você, para você não ter medo. Talvez você tenha um chamado para ser um empresário em alguma área aí dos negócios, e você está fazendo e está se sentindo difícil, tanta coisa, impostos e mais coisas acontecendo, mas você tem o dom para o negócio, prossiga, vá em frente, peça ajuda ao Espírito Santo, peça capacidade, graça, e conte aqui com o nosso apoio, que estamos orando por vocês, não só aqui agora no horário aqui da nossa reflexão, mas estamos semanalmente orando por todos vocês que têm nos acompanhado aqui pelo rádio, por uma emissora de rádio, você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, talvez pelo Spotify, alguma outra plataforma, estamos orando por você que está em sintonia conosco. Você não está conectado com a gente por acaso, não é por acaso, cremos que é um projeto de Deus, é um propósito do Senhor Jesus de você estar nos ouvindo. Então creia na sua vitória. Sabe por quê? Obedecer a Deus é prioridade.
Atos capítulo 5, do 27 ao 32. Pedro diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, gente, esses homens de Deus, eles foram ameaçados, foram pressionados a parar, permaneceram fiéis mesmo assim. Vamos aprender algo interessante. Nem sempre obedecer a Deus é fácil. Às vezes, custa amizades, status e até conforto, mas sempre vale a pena. Quem obedece a Deus nunca sai perdendo. Guarde isso. Quem obedece a Deus nunca sai perdendo. E por último, fidelidade, mesmo em meio à dor. Em Atos 5, do 40 ao 42, vemos aqui que os discípulos foram açoitados, sofreram humilhação. Mesmo assim, eles se alegraram. Vamos aprender com eles. Por quê? A fé verdadeira permanece na prova. Eles não desistiram, continuaram anunciando Jesus. Por quê? Quem ama Jesus não desiste por causa da dor. Quem ama Jesus não desiste por causa da dor. Então podemos concluir para a gente orar. Que Atos capítulo 5 ensina que uma igreja forte é formada por pessoas que vivem na verdade, buscam santidade, confiam no poder de Deus, obedecem sem negociar e permanecem fiéis na luta. Deus quer levantar uma geração assim, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Então eu quero dizer o seguinte: se você quer ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, que você possa dizer o seguinte: Senhor, eu não quero viver uma fé de aparência, quero viver na tua presença, na tua verdade e no teu poder. Restaura minha fé, renova meu compromisso, usa minha vida em nome de Jesus. Amém. Declare isso. Sim, Senhor, nós declaramos isso. E que o nosso ouvinte possa ter entendido a importância de confiarmos no Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos enviou para uma grande obra. E eu creio que os ouvintes fazem parte deste projeto. Em nome de Jesus, Pai, proteja todos e que eles tenham um dia de excelência, tenham um excelente e abençoado final de semana, debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse,
entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!